Olá, olá, amigo ouvinte ligadinho na Rádio Itatiaia FM 87,9, a galera que acompanha a gente a partir de agora pela rede social também, o Facebook e o Instagram. Então, eu gostaria de fazer um convite para você que está acompanhando a gente pela Rádio FM, pelo radinho, você amiga dona de casa, trabalhador que está saindo do expediente agora, vai lá, corre na rede social, Rádio Itatiaia FM, lá Itatiaia FM, tanto no Face como no Instagram, e você vai poder conferir ao vivo, em áudio e vídeo, o nosso bate-papo, o nosso podcast de hoje, aqui da Itatiaia FM, direto do estúdio 87. E você é nosso convidado especial para estar com a gente a partir de agora. Curta, compartilhe, participe, mande abraço, manda pergunta. Vai ser um prazer estarmos juntos a partir de agora. E o meu convidado aqui, o nosso convidado de hoje do podcast, é o Bernardo Rabelo, primeiro homem trans a participar no Mr. Brasil CNB 2025. Nossa, falei uma frase grande, mas é para ser a completude de tudo aquilo que a gente vai estar falando. Primeiro quero dar boa tarde, cumprimentar o Bernardo. Bernardo, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Itatiaia FM, tudo bem? Tudo bem, Lucas, boa tarde, rádio, boa tarde vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, viu, Lucas? E espero agregar essa minha vivência, trajetória e falar um pouquinho dos nossos concursos de beleza aí que a gente participou de forma nacional. Boa tarde, pessoal. Nós é que agradecemos. Bernardo, primeiro, para chegar num concurso de beleza, para chegar num resultado onde você expõe principalmente, né, um trabalho físico, que tem muitas pessoas aí que ficam na academia, tem muitas pessoas que fazem dieta, se esforçam, guerreiros e guerreiras aí. O pessoal fitness aqui na rádio, todo mundo é fitness, com exceção de mim. Eu sou o único aqui que não vou na academia. Toda vez que tem entrevista com alguém de saúde, eles puxam a minha orelha. É importante, tá? Que eu tenho que ir na academia, pelo menos algumas vezes a semana. Já me até fizeram semana passada, falaram que se eu participasse de uma prova que vai ter aqui, ganhava até mês de graça, olha só. Por que você tá deixando essa oportunidade passar? Ou seja, vai ter mais um aqui para ficar puxando a minha orelha hoje para fazer atividade física. Bernardo, a gente sabe que existe um esforço pessoal muito grande, é academia, é alimentação, para você chegar até ter um resultado, participar, ser uma referência, ainda mais aqui na nossa região, no Fluminense, essa terrinha, nessas terrinhas esquecidas por Deus, né? Porque geralmente quando a gente vê frutos da nossa terra, a gente sabe que Itatiaia, Resende, Porto Real, Coatis, todo o nosso sul fluminense tem joias raras escondidas por aí. Seja na parte artística, seja na parte do esporte, na parte profissional. E essas pessoas ficam escondidas. Até como você, que estava escondido até semana passada, quando a gente convidou você para estar falando um pouquinho sobre a sua história, contando sua trajetória. Eu tô enrolando assim para dar engajamento, que aí o pessoal da rede social começa a entrar, sabe? Entendi. E aí, Bernardo, você teve todo um trabalho para chegar aonde está, participando, inclusive, de uma competição de beleza, que daqui a pouquinho você vai explicar pra gente, assim como quem acompanha a gente, o ouvinte, entender melhor. Eu sou leigo, não faço a mínima ideia o que é esse concurso, mas você explica. Mas pra chegar lá, você teve toda uma vida para trás, toda uma infância, toda uma juventude, toda uma transição. A população do interior, geralmente, ela tem um conhecimento um pouco mais geral dos assuntos. Então, elas não entendem, né? Então, a gente está aqui para poder hoje conversar sobre o assunto e fazer com que a pessoa que está em casa, o nosso ouvinte, nosso telespectador da rede social, consiga entender mais. Se apresenta pra gente, quem é o Bernardo Rabelo? Fala um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu trabalho. Fiquei sabendo que é personal, que trabalha na academia, enfim, fala um pouquinho sobre você. Galera, mais uma vez, boa tarde para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Eu sou Bernardo, eu tenho 29 anos, eu sou personal trainer. Hoje eu estou me especializando em neurociência, comportamento humano e comunicação. É uma área que eu gosto bastante de cada vez mais conhecer pessoas, porque nenhuma é igual à outra. Então eu gosto muito de entender essa diversificação de pessoas que completa, né, o nosso mundo. E desde que eu era pequenininho, eu já não me enxergava conforme o que as pessoas falavam pra mim, que eu era uma menina. E eu sempre me
olhava, me espelhava com as figuras mais masculinas, com os meninos das capas de revista, com atores de novela, com os príncipes da Disney. Então, desde criança, eu já pensava assim, eu sou diferente do que a maioria, né, dos meus amiguinhos são, essas coisas e tal. Mas naquela época, eu sou de 95, a gente não falava de transgeneridade como hoje a gente fala, né? Hoje a gente, que bom que a gente tem um leque aí de informações pra gente desbravar e buscar saber quem somos. E aí eu fui crescendo, Yasmin, fui passando pela minha puberdade, eu também, a minha orientação sexual era lésbica, gostava muito de meninas. Aos 14 anos eu assumi para os meus pais que eu gostava de meninas. Eles não aceitaram muito no começo, claro, porque eles também tinham medo do que a sociedade poderia fazer, né, comigo. A gente também não falava. Eu lembro que quando eu falei para os meus pais, estava saindo novela na Globo também para falar sobre isso e tudo mais e tal, mas ainda a gente estava engatinhando. Mas com o tempo eu fui me posicionando com os meus pais e respeitando também o tempo deles, para eles digerirem essa informação. Fui criando um ambiente seguro para mim e para eles, para mostrar que estava tudo bem eu ser dessa forma. E a parte boa também é que os meus pais eles sempre buscavam conhecimento. Minha mãe ela estava estudando psicologia, então isso também ajudou bastante. Ela conversar com meu pai ele era militar, ele entrou esse ano para reserva, então a cabecinha dele com esse meio militar poderia ser também algo que dificultasse de ele entender essa informação, mas é aquilo, o amor dos meus pais por mim sempre foi muito grande. Meu pai, ele em muitos momentos que eu sofria bullying na escola, era ele que estava me dando colo, então assim, tenho muito o amor deles até hoje, porque a transição também, quando eu transicionei com 23 anos de idade, foi um outro desafio para eles. Minha mãe também, mais um medo que ela passou, porque assim, é interessante entender o medo. O nosso país, infelizmente, ainda é o país que mais mata pessoas LGBTQIAPN+. E aí a gente entende também por que desse medo. O novo, ele às vezes incomoda. Ele às vezes também desperta algo diferente no pensar das pessoas. E por isso que cada vez mais a gente precisa levar informação para as pessoas. Então, mais uma vez, eu queria agradecer por estar aqui e falar sobre isso, né? E a minha mãe, medo da sociedade, e o meu pai, ele pensou que a transição fosse algo radical, que eu fosse mudar o meu eu, enfim, eu ia virar de cabeça para baixo, plantar bananeira. Então, para ele foi um pouquinho assim, pô, peraí, aceitei a orientação sexual, agora, pô, vai mudar a característica. Para ele foi um pouquinho difícil. Ele ficou um ano e meio aí digerindo essa informação, até que um dia a irmã dele chegou e sentou para conversar com ele e falou, olha, por que você está assim com o seu filho? Bernardo, fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor, e aumentar um pouquinho o áudio dele, tá baixo. Puxa o microfone pra você. Aí, traz assim pro lado. Aí, foi, show. Tá todo mundo ouvindo? Tá ouvindo, mas tava um pouquinho baixo, mas pode continuar. Entendi, tá bom. E aí, minha tia chegou pra conversar com meu pai e virou e falou, poxa, por que você tá assim com ele, né? Ele hoje, ele só tá sendo o que ele sempre foi, o que ele sempre quis ser. Isso é irmã da sua tia? Isso, irmã do meu pai, isso mesmo. E aí ela virou e falou, toda a educação que você deu pra ele, toda a essência dele não vai se perder. Ele realmente hoje só quer ser feliz sendo ele. E aí isso fez, essa conversa toda que ele teve com a irmã, mudou também, teve uma nova perspectiva. Isso na transição, isso, com 23. Isso. E aí ele foi mudando e foi me acolhendo, porque a gente estava um pouquinho afastado, até porque os meus pais eles tinham se separado. Então eu fiquei morando com a minha mãe, mas eu entendia que ele estava um pouquinho distante, mas eu respeitei também o momento dele, né? E é aquilo, sempre mostrando para eles que estava tudo bem. O que eu mais quero até hoje é ter condições de criar a minha família e ter mais oportunidades de emprego. E aí, quando a gente iniciou a transição, só foi um sucesso. Porque em 2017, quando eu transicionei, eu tinha acabado de entrar também
para o mundo industrial, que eu trabalhei aqui na Michelin. Fui o primeiro homem trans a trabalhar na indústria da América do Sul. Eu fui muito bem recebido pelo RH. E aí, também, da mesma maneira que eu estava aprendendo a ser um homem, a buscar os meus direitos, a Michelin também comprou essa briga de entender um pouquinho mais as minhas vivências, as minhas necessidades e criar um ambiente seguro. Então, mostrei para eles como, né, que a gente poderia respeitar o meu nome social, porque assim que eu ingressei, eu ainda não tinha mudado a minha documentação, eu passei pela Defensoria Pública para poder mudar, né, o meu nome e meu gênero. Depois de 2017 é que veio uma lei que permite que a gente vá no cartório e faça essa mudança de uma forma muito mais fácil. Mais simples. Mas eu tive que passar pela Defensoria Pública e eu esperei 1 ano e meio para ter essa mudança. Eu tive que passar pela juíza, levei testemunha para falar, olha, ele é um homem mesmo, que não sei o que, ela teve tudo isso. Bacana. E essa primeira fase, são muitas perguntas, então, são muitas informações. Essa primeira fase, até esses 23 anos, essa questão da sua família, teve alguma coisa que te marcou? Teve alguma coisa que você até hoje lembra? Pô, foi muito legal, pô, isso não foi muito legal. Como você falou, a sua família te acolheu muito bem, apesar do tempo, né, para eles poderem assimilar as informações. Mas, enfim, tem alguma coisa que te traz boas lembranças? E daqui a pouquinho a gente vai mostrar as fotos para você ver das fases. Inclusive na Michelin. Ele passou aqui pra gente, você vai ver que interessante. Mas vou deixar você, amigo ouvinte, telespectador, no suspense. Convida quem tá aí com você para estar acompanhando junto com a gente. Então, teve alguma coisa nesse período, né? Porque você falou, é adolescência, né? Isso. Você tá lá, 14 anos, 15 anos, 16 anos, você se descobrindo, se conhecendo, e você já pensava, ou tipo assim... Já me imaginava, sim, desde criança. Fazer a transição, eu vou... Sabe, como que era isso? Como foi essa na verdade, era uma ideologia da Yasmin, né? Esse pensamento de que, e se eu fosse um menino, como que eu seria? Quando você fala Yasmin, você tá se referindo a você mesmo, né? Yasmin era o meu nome anterior. E aí... Ela sempre se imaginava, pô, se eu fosse assim, como é que eu seria? E ficava construindo, né, na cabecinha e tudo mais. E era um sonho, ser o Bernardo, né? E acho que um dos momentos que marcaram é exatamente no dia que eu sofri bullying na escola. Eu estudei no Santa Ângela, e aí... Numa escola religiosa. Numa escola religiosa. E daí teve uma brincadeirinha ali que... Do nada, as minhas amigas viraram e falaram assim, mas pelo menos eu não gosto de meninas. E aí, sabe aquele momento de filme que todo mundo fica em silêncio e todo mundo te olha? Aí eu me senti péssimo nessa hora. E aí, a professora tinha voltado, acho que a gente estava em horário de intervalo. Ela voltou, eu não consegui mais ficar ali. E aí eu liguei pro meu pai, pedi, né, pra falar, poxa, eu tô... passando mal, que não sei o que, ele foi e conversou comigo. Hoje em dia, o assunto ainda é muito tabu, as pessoas ainda têm preconceito, discriminação, bullying, como você usou esse termo. Imagina isso há 15 anos atrás. Exatamente. Numa escola religiosa. E infelizmente a gente ainda vê, né, essas situações. Então você sofreu bullying. Você pode se dizer que passou por momentos difíceis. Sim, eu acredito que eu vou ser muito sincero, Lucas. A Yasmin passou por muito mais dificuldade do que o Bernardo. Tendo aí uma visão que a nossa sociedade tem características também machistas, assim que eu assumi uma figura masculina, eu senti um pouquinho isso. Entendeu? Que por mais que eu fosse um homem trans, mas eu via também um respeito das pessoas, eu via uma aceitação. Agora, a Yasmin, e talvez também por ela ser criança, não entender muito as coisas, não saber quem ela era, eu não tinha assim, não gostava de estudar, não gostava da escola, eu saía na rua, não era só na escola, mas em ambientes públicos eu sofria bullying, as pessoas viravam e falavam, Maria Sapatão, gritavam na rua enquanto eu passava. Então assim... A Yasmin, ela sofreu muito, mas ela também foi muito forte. E é graças a essa fortaleza dela que hoje eu sou também um homem muito forte. Foram muitas lágrimas que levaram você a estar onde você está hoje. Exatamente. Vamos mostrar a Yasmin? Vamos, pessoal, por favor. Ver.
Vamos ver o que as pessoas acham. Tem curiosidade. Inclusive tem umas fotos de criança assim, aquelas Coloca, fotos... é fofinho. Fofinhas. Ah, gente. Aqui, 1 ano? É, 1 ano, 1 aninho. Ai, tão ano. fofinho. Temos Ah lá, a Yasmin. modelo da Parmalat. Modelo da Parmalat. Já podemos já saber de onde veio a vontade de ser modelo. Sonho. Aqui já cresceu um pouquinho. Aqui já tá com... Sim, 2 aninhos. 2 aninhos. Agora aí já temos uns 8. Não, 5. 5 para 6, isso. Olha só que engraçado. Isso daí foi em festa junina. E eu gostava muito de participar do... Como é que fala? Campeonato de Sinhazinha. Não sei se aqui tem, mas no Rio de Janeiro era muito comum. Sim. E eu sempre participava, né? E aí teve uma vez, me fez também refletir muito, quando eu também dei uma outra entrevista, me fez refletir sobre exatamente isso que eu vou falar. E aí eu participei, e aí ganhava né, era dada a Sinhazinha, quem conseguia vender mais rifas. E aí, quem comprava as minhas rifas eram os meus avós, minha família e tudo mais e tal. E aí, nesse ano, eu tinha perdido. E aí eu fiquei muito triste, essas coisas e tal. E aí eu ouvi, assim, de cantinho, né, os meus avós falando entre eles e falando assim, poxa, a gente não conseguiu comprar o suficiente para fazer ela ganhar. Então, assim, hoje eu também vejo, cara, quanta coisa a nossa família também não faz pela gente, que a gente não faz nem ideia, né? Então, isso também me faz refletir sobre o valor do amor, do carinho, entender o que cada pessoa também ela tem para te proporcionar. E a minha transição, ela também fala um pouquinho sobre isso. Foi difícil para os meus avós mudarem o nome. Sempre tava ali um Yasmin, tal, Pan. Mas com o tempo, eles foram entendendo. Eles foram deixando a Yasmin, o nome, de lado e foi deixando o Bernardo nascer. Então, eu acredito que a gente também precisa olhar nos detalhes o amor que cada pessoa tem pela gente, né? E se agarrar nisso, é esse amor, porque às vezes é difícil novo para outra pessoa. Aquela pessoa, ela não entende como é a sua situação, mas se você tiver paciência para explicar e para falar, com certeza a pessoa ela vai ouvir de bom coração. Você fala com sentimento de uma memória afetiva muito bonita. Então, realmente, a presença dos seus avós e todo esse afeto, todo esse carinho, mostra que você teve uma infância, apesar de todo essa construção mental, você teve uma infância muito carinhosa, muito afetiva pela sua família. Mas isso a parte da infância, né? Aí, quando chega na adolescência, aí já era. E aí já começa a virar uma menina rebelde. Essa foto, quando você olha, você já vê aquela menina mais brava. Eu não sei, mas o que você... Marrenta, Gostava de jogar bola, enfim. Aí eu já tava realmente me identificando mais com os meninos, gostando. Naquela época, né, minha avó principalmente falava, quem joga bola é menino, quem assobia é menino. E eu sempre gostava dessas coisas. Então, assim, pra mim era legal, porque eu estava mais próximo de quem eu era. Fazer coisas que as pessoas ditavam que era pro gênero masculino me deixava feliz. Então ali eu já estava começando a construir um pouquinho, Bernardo. E as benditas reuniões de família? Sabe aquela coisa de você ir nas reuniões de família que você fica assim... Os namoradinhos. Cadê o namoradinho? Não trouxe? Aquela coisa que... na verdade, todo mundo... Eu não conheço alguém que fale assim, nossa, eu adoro uma reunião de família. Porque tem sempre... as piadinhas do tio, da tia, enfim, daquele parente amável, pra não dizer o contrário, que joga piadinhas como essa. Pois enfim, como que foi isso? Tinha. Aí ficava meio assim, né? Porque o que acontece? Uma das maiores características da Yasmin é que ela era muito introvertida. Ela não conseguia se posicionar, ela não conseguia falar com as pessoas. Então as pessoas falavam, ela só ouvia, mas absorvia. Né, guardava, era muito assim. Então, minha tia falava essas coisas e tal, mas
no fundo, elas já sabiam que não era aquilo ali. Então, eu só comentava com a minha mãe. Aos poucos, pô, mãe, não gostei, que não sei o que, não sei o que lá. Mas eu guardava. Eu sou canceriano. Eu sou rancoroso. Hoje, eu já trabalho muito o meu rancor. Faço mentoria de desenvolvimento pessoal e comunicação. Então, eu já tô bem comigo mesmo. Mas, antigamente, a Yasmin guardava muita coisa no coração, né? A maldade das pessoas. Às vezes, essas brincadeirinhas com um fundinho, né? De... cutucadinha, mas é aquilo, as pessoas talvez nem sabiam, né, falar sobre isso. Então, hoje, já tendo maturidade, a gente perdoa. Você tá com a blusa do Salesiano, né? Eu estudei 2 anos no Salesiano, aí depois eu fui pro Santa Ângela. Você foi dos colégios dos padres para o colégio das freiras. Tipo assim, enfim, né, nada contra, um grande mas não abraço era a eu todas que as escolas que escolhia. são consideradas. Parabéns, porque são consideradas as melhores escolas da região. Mas não Aqui, era eu que Fluminense. escolhia, Lucas. Real, porque o que acontece? Eu fui pro Salesiano porque eu sempre gostei de esportes. Aí meus pais falaram, ela vai começar a estudar, vão incentivar no esporte. Só que não. Eu só praticava esporte e não estudava. Eu tô falando sobre isso, amigo ouvinte, porque a gente sabe que existe uma discussão religiosa muito grande sobre esse assunto. Sim. Hoje em dia, que a religião permite uma discussão sobre isso. Hoje em dia, nós estamos falando há 15 anos atrás. Então vamos entender isso no contexto cultural, vamos entender isso no contexto da onde nós estamos. Né? Nós estamos numa cidade do interior, nós estamos falando de colégios religiosos, rígidos, Tudo colégios influencia. rígidos, tudo influencia, né? Para uma pessoa que somatiza, para uma pessoa que passa por um processo de autoconhecimento, enfim, de descoberta, natural para qualquer um. Então você vai ter um colégio religioso. Eu acho que é diferente, a gente sabe que é diferente. Então, hoje em dia existe um discurso. Hoje em dia a gente tem que se considerar já um avanço, pequeno, mas um avanço, onde a gente permite pelo menos falar sobre o assunto. Sim. Inclusive na questão religiosa, na questão profissional. Uma vez nós recebemos a visita de um pastor aqui na rádio, preocupado como que ele ia fazer na igreja, porque tinha um banheiro masculino e um feminino e tinha um membro homossexual, um membro que é uma pessoa que tava fazendo uma transição. Aí eu virei e falei pro pastor, no programa, ao vivo, já sei, pastor, se eu quebro o banheiro e faz um só. Por quê? Vamos criar um banheiro agora para cada tipo de gente? Não tem como. Não dá, enfim, mas é uma questão muito importante. Viramos uma moça? Aí eu tinha meus 15 anos, né? 15 aninhos. Ai, gosto Por que muito que você de me praia. mandou essa foto, Bernardo? Fala pra gente. Gosto muito de natureza, praia. E também, né, o corpo adolescente, pra entender que realmente era feminino, e depois vocês vão ver o quanto o meu corpo mudou. E claro, né, o que eu acredito enquanto profissional da saúde, quando a gente se enxerga num corpo, a gente se sente melhor com você mesmo. Então, assim, esse era o meu corpo, mas eu não estava bem comigo. Então, hoje, o que eu sou é exatamente o Bernardo que eu sempre quis ser. Ah, não, essa é pra depois. Vamos agora, faltou a você com Isso. vestido. Que Isso, colou, cadê? Ué, cadê? Tá aqui. Aí, isso daí foi a Essa minha aqui. formatura do 3º ano do Santa Com Ângela. maquiagem. Não, aqui eu já falaria que tem 18 anos. 16, 17. Eu tô Isso. errando todas as idades hoje, eu tô péssimo. Acontece. Alguém colocou na rede social falando assim, nossa, mas uma menina muito bonita. Uma Sim, menina. é Um bonita. mulherão. É. Um mulherão, bem bonita, arrumada. Mas como você falou, já não se via. Eu usava essas roupas porque era o que a sociedade queria que eu vestisse. Eu precisava me comportar dessa forma até pra eu ser inserido nos lugares, certo? Então... Era um sofrimento? Era difícil? Eu não gostava não, era difícil, mas eu vou te falar que eu só aceitava pra eu poder me sentir incluso na sociedade, Fazendo entendeu? parte. No meu aniversário de 15 anos, eu também fiz um aniversário de debutante e também quis pra chamar a atenção dos meus amigos, porque eu sempre fui muito excluído. Então, pô, se eu tivesse uma festa de arromba, que não sei o que lá, pô, a galera me daria uma chance, eu seria mais descolado, sabe? Mas eu nunca fui. E realmente não é quem eu sou. Então não adianta também eu querer ser incluído em lugares que não me cabem, sabe? Eu preciso ser eu.
vai gostar de mim quem quiser gostar. Só que naquela época a gente não falava sobre isso, né? Eu estava muito mais preocupado em realmente ser aceito e visto pela sociedade. Então eu precisava me vestir assim, me comportar assim. Esse pensamento da transição começou a surgir a partir de quando, né? Com qual idade você já falou que a partir dos 14 anos você conversou com a sua família e até os 23 começou esse processo. Mas você já pensava você falou que tinha esse sonho, ideia. Quando que você foi procurar ajuda? Tipo assim, eu saí de casa e fui lá pra ver como é que funciona. Tudo começou quando eu tive a minha independência financeira. Aí eu entendendo também aquela frase, né? Minha casa, minhas regras, que não sei o que, né? Eu tendo a minha independência financeira, eu tive a oportunidade de começar também a desenhar o Bernardo. Então, mudei um pouquinho as minhas roupas, cortei o meu cabelo. Então, eu acredito que tudo começou com a minha maturidade, com o desenvolvimento de ter o meu primeiro emprego. A questão profissional. Isso. Trabalho. E daí eu fui construindo aos poucos o Bernardo, vendo assim, tentando me encaixar no que antigamente eu já idealizava. Só que era aquilo, não tava bom. Eu ia, cortava o meu cabelo, beleza. Por um tempo, tá legal. Mas alguma coisa me incomodava, sempre me incomodava. E aí teve um dia, eu trabalhava num restaurante, antes da Michelin eu trabalhava num restaurante em Penedo. E todo final de semana a gente ia pra capital pra vender hambúrguer, a gente trabalhava no food truck. E aí teve uma vez que a gente fez uma venda em Volta Redonda, e lá eu conheci a Paloma Salume, que é uma mulher trans. E aí ela me apresentou, né, falou sobre a vida dela, mulher trans, interessante. E me mostrou amigos dela que são homens trans. Caraca, interessante isso daí. E aí eu fui, troquei ideia com um e tal, e eu fui me identificando com a história dele, né? Com a questão de insatisfação, que desde criança já não se enxergava. E aí eu fui pescando assim, caraca, que legal. Mas eu preciso buscar profissionais. E aí aproveitei que minha mãe é formada em psicologia, só que eu não conversei com ela, conversei com amigos. E aí calhou que a minha vizinha na época, ela é especialista na comunidade LGBTQIAPN+, e me ajudou muito nisso, me abriu um leque de informações, falou, você precisa disso, e começar a terapia, você precisa de endocrinologista, se você quiser fazer hormonioterapia, porque para você ser um homem trans, você não necessariamente precisa passar pela hormonioterapia, até porque tem homens que, por questões de saúde, eles não passam. E nem por isso eles são menos homens. Então é muito mais a forma como você se vê e você se posiciona. E aí eu fui pensando assim, beleza, eu vou procurar esses profissionais e vou iniciar. E aí também calhou que no mesmo ano eu passei na vaga da Michelin e a Michelin proporciona o plano de saúde. E por meio do plano de saúde é que eu iniciei a hormonioterapia e a terapia com psicólogo. E com a mamãe psicóloga ajudando. É isso mesmo. Mas ela não vale, né? Porque ela é mãe. A gente não pode esquecer disso, porque independente se a pessoa é profissional ou não, ela já veio com a função, que é mãe. Mãe é mãe. É a mesma coisa eu com a minha esposa. Eu sou personal, mas primeiro, antes de tudo, eu sou o marido. Então tem toda essa questão, né? Eu ajudo, ela auxilio, mas antes de qualquer coisa nós temos, né, a missão que a gente veio ao mundo. Minha mãe é minha mãe, então é totalmente diferente. Como que, de forma resumida, claro, como que é o processo de transição? Você falou que procurou um médico para ver a questão hormonal. Como que foi o processo e como que foi o seu processo, né? É super legal, eba, que divertido. Não, é doloroso, é chato. Enfim, como que é isso? Cara, é muito legal, porque é aquele friozinho na barriga de você pensar assim, todo projeto de praticamente uma vida inteira, a gente vai começar a fluir. Então, passei primeiro 1 ano com psicólogo, e aí depois eu iniciei a hormonioterapia. E aí a gente fez... existe, né, nomes da testosterona, que é a primeira dura e a deposteron, você utiliza por 2 anos. E aí eu tomava de 14 em 14 dias. E aí já no primeiro mês a gente tem a sessão da menstruação, eu já não menstruava mais no primeiro mês, e depois a minha voz ela foi engrossando.
E aí, com o tempo, a pelagem também no corpo. E só sucesso. Fui, assim, olhando no espelho, vendo a modificação. A testosterona também, ela acelera o metabolismo, então faz com que você reduza um pouquinho mais o seu percentual de gordura. E aí, o meu peito também, ele foi diminuindo e era uma das minhas maiores disforias, que era o peito. Não gostava, né, de, quando eu estava sem camisa, de me olhar no espelho e ver o que eu tinha. Então aquilo me machucava profundamente. E entender que quando eu iniciei a hormonioterapia e conjugava com a musculação, diminuía cada vez mais. Porque aí, assim, eu trabalhava o processo hipertrófico de ganho de massa muscular e reduzia o percentual de gordura. Então acabava que disfarçava um pouco os seios que eu tinha. Então só foi, assim, a colheita do que eu já estava fazendo. Fui cada vez mais vitorioso com cada conquista minha, né? Por mínima que fosse, mas eu estava feliz porque o Bernardo estava nascendo. E essa barba cheia pondo inveja a muita gente, né? O pessoal deve falar assim, qual é o Presto Barba, qual é o pós-barba que você usa. Exatamente. Eu vou te falar, Lucas, que eu não esperava ter a barba que eu tenho hoje, tá, gente? Eu tinha, assim, um rostinho de bebê. E daí que também surgiu o nome Bernardo, porque eu sempre tive um rostinho muito juvenil, de bebê, tudo mais. E o nome Bernardo eu sempre achei bonito. Só que eu tinha o apelido de B. Uhum. E aí eu já peguei assim, já linkei uma coisa na outra. Já que as pessoas me chamam de B, eu já vou educá-las para me chamar de Bernardo. E aí elas esqueciam da Yasmin. E aí esse meu rosto, demorou um pouquinho. O que acontece? Quando eu comecei a hormonioterapia, foi tendo aqui o preenchimento, né, da barba aqui na face, tá? E aí eu passava a máquina, ia estimulando o crescimento do pelo. E aí com o tempo, isso questão de anos, tá, galera? Ele foi preenchendo. Eu tenho 7 anos de hormonioterapia. Então, assim, eu acho que ano retrasado é que começou a ficar esse preenchimento que vocês conseguem ver. É necessário usar o hormônio contínuo? É pro resto da vida, sim. Aí depois de 2 anos a gente usa uma estabilizadora, que hoje eu uso um desilato de testosterona, ou mais conhecido como o Ormus, que aí eu tomo a cada 3 meses. Aqui já não temos mais cabelo. Viu? Acabou. Não tem cabelo, Cortei. Já tá parecendo um rapaz. Já tô ali transicionando. Sem ser Bernardo, mas o meu inconsciente já tava querendo, entendeu? Que o Bernardo nascesse. Uhum. Inclusive um bonito corte de cabelo diferente, jogado de lado, assim. Legal. O pessoal falava que eu era mais um Justin Bieber da época. E aí você falou da questão profissional, que teve a questão da Michelin e coisa, né? Fazer a transição dentro de uma fábrica, né? Qual foto da Michelin você quer mostrar primeiro? Essa. Então você foi trabalhar na Michelin. Fui trabalhar na Michelin, isso aí. Aí, ó, o meu rostinho também, novinho, acabando de entrar e feliz da vida, porque eu entrando... O primeiro emprego, assim, numa indústria, uma fábrica grande. Pô, vou ter plano de saúde, vou ter estabilidade, porque a Michelin, ela é muito bem vista, né, aqui na região, é considerada como mãe, e foi uma mãe para mim durante 7 anos, né, 6 anos, na verdade, 6 anos, em que eu trabalhei. Foi muito bom, eu sou muito grato pelas pessoas que me ajudaram. E aí essa foto foi depois de 1 ano e meio que eu fui pro vestiário masculino, porque o que acontece? Assim que eu entrei, entendi um pouquinho a falta de informação das pessoas com relação a mim, com relação à transgeneridade. Então eu aceitei estar no vestiário feminino para respeitar o tempo das pessoas. E também o que ocorre? Era muito comum a nudez entre os homens no vestiário masculino. E por isso não tinha porta no box. Então eles tomavam banho sem porta. Era algo natural entre eles. Só que para eu poder usar, precisava ter porta para também, né, preservar minha integridade. E aí, depois de 1 ano e meio, foi feito obras para que eu pudesse ser inserido. Então aí essa foto foi o primeiro dia em que eu foi no vestiário masculino 2, né? Acho que são 8 alas, e aí eu fui pro 2.
E aí foi muito legal, porque eu fui muito acolhido. Eu entrei e aí a galera tava me ajudando a encontrar o meu armário, essas coisas e tal. Foi muito legal, foi muito bacana. Bacana, isso marcou você. Foi. Marcou você. Temos aqui mais 2 fotos da Michelin que você agora já tá com cara de trabalhador. Ah lá, é. Já tá com cara de tá ralando. Eu rodava turno, né, gente? Pô, pra quem é da Michelin que tá nos assistindo, pô, trabalhava 6x2. Cada semana era um horário diferente. Esse daí eu acho que eu tava de 0 hora. Eu entrava meia-noite e saía às 8 da manhã. Cara, e pra completar, eu fazia faculdade. Então eu rodava turno e ainda tava fazendo a minha faculdade de educação física. Guerreiro, hein? Mas é isso. Guerreiro. E quantos anos você trabalhou lá? 6 anos. Bastante tempo. Foi. Bastante tempo. E agora chegamos ao Bernardo Modelo e também Bernardo Personal Trainer. Para isso temos um vídeo que eu vou colocar agora para quem tá acompanhando a gente, para ver o Bernardo, ele vai pular o vídeo dessa foto, da foto com o vestido, para a foto do Bernardo. É professor de educação física? Sou personal trainer. Personal trainer na academia. Não puxa minha orelha, eu vou fazer academia um dia. Tem que fazer, Não, tá? O corpo não. precisa. O corpo ele foi feito para estar em movimento. Então, para quem acompanha a gente aí, vamos curtir o vídeo? Olha só, respira, calma, relaxa. Senta, olha só, respira, calma, relaxa. Inclusive, esse vídeo teve milhares e milhares 10 milhões, a gente bateu o recorde, 10 milhões de visualizações nas redes sociais. Foi muito bacana. A gente tava olhando ali agora na recepção. Sim. Não sei quantas curtidas, não sei quantas. E foi o primeiro vídeo também que eu vi. Seu. Que bom. Será que legal? Não conhecia. Legal, mostra a transição, né? Eu acho que impacta também as pessoas e traz essa reflexão, né? Do que podemos ser. Modelo. Temos aí, quando que começou essa... Não, vamos lá, transição, escola religiosa, fábrica, peão, né? Peão de fábrica. Virar modelo, inclusive Mister Brasil, CNB 2025, é um dos 12? Fiquei entre os 12 mais belos do país. Do país, um dos mais... como diz os jovens, dos mais gatinhos, assim que você fala, eu dando uma de jovem. Um dos mais belos, ele falou coloquialmente, do país. Fala pra gente essa questão de modelo. Temos a transição, temos agora aqui Bernardo Modelo. Isso. Essa foto, ela representa a primeira vez em que eu participei de um concurso de beleza, que foi o estadual Mister Rio de Janeiro CNB em 2019. Então eu vi como uma oportunidade também de estar mais próximo do meu sonho, porque o concurso de beleza ele também visa desfile, fotogenia, essas coisas, e o meu sonho de modelo tem um pouquinho a ver sobre isso, que é o sonho também da Yasmin quando ela era criança e idealizava o Bernardo. Então em 2019 eu comecei também começou a nascer a figura pública do Bernardo, porque eu fui o primeiro homem trans a estar participando, e também foi um ano em que o Mister ele abriu portas para pessoas trans participarem de concursos de beleza. Então foi um feito muito grande. Eu dei entrevista para vários jornais naquela época e tudo mais. E eu fui agenciado pela 40 Graus Models, que é uma agência lá na Barra, a mesma que descobriu a Gisele Bündchen e o Cauã Raymond. Então a partir daí eu fui caminhando no meu sonho de modelo. Porque assim, eu também não tive muitas oportunidades. E aí fica o ponto de interrogação para as pessoas, né? Do porquê, se a nossa sociedade ela ainda não está pronta para receber pessoas trans, para nos dar a oportunidade, enfim. Não tive e até hoje eu não estou conseguindo, tá? Tem sido muito difícil, mas não vou desistir, porque sonho a gente não desiste. Vergonha? Não fica com vergonha? Passarela é tipo teatro, é tipo TV. Subir no palco, andar na passarela, não dá friozinho na barriga? Vergonha, medo, todo mundo tem, mas medo não é ausência de coragem. Então, eu tive que ir, até porque quando eu subi no palco, eu sabia que não era só por mim que eu tava ali, e sim por vários meninos que têm
o mesmo desejo que eu, ou às vezes tem essa mesma vergonha, o mesmo medo de se expor e medo da crítica alheia. Então eu sabia que eu estava levantando a bandeira, e até hoje, todos os lugares que eu me posiciono, que eu vou, eu levanto uma bandeira. Então foi aí que foi o start de tudo. Mas representa um esforço pessoal muito grande, não só da questão da transição, mas a questão, como a gente estava falando, a questão da academia, né? De alimentação, de realmente fazer exercício físico, encarar a academia como um compromisso além, né? Nós temos aí, o professor de educação física já está no caminho, mas é diferente para você buscar uma carreira, um caminho para participar de concursos de modelo. Isso. Como que é isso? Mas eu vou te falar, Lucas, que assim, lá em 2019, talvez a gente falasse sim de um corpo padrão. O que é um corpo padrão? É aquele estético, né, que a gente está cansado de ver, talvez um corpo definido, um rapaz alto, né, bem musculoso, vamos colocar assim. Hoje a gente já vê uma desconstrução de corpos. Uhum. E até porque, o que é beleza? O que é bonito, né? E esse ano ele veio também com essa proposta. Teve corpos diversos, né? Pessoas carecas, pessoas com uma barriguinha ali, um percentual de gordura ali. Porque, cara, não é isso que é avaliado mais. Hoje, o que acontece? Existem várias provas dentro de um concurso de beleza. Uma delas é a moda praia, que visa a simpatia e a segurança do candidato em cima da passarela. Então, por exemplo, como que você desfila? Se você está bem com você mesmo, os jurados eles querem ver você. Então, a beleza é muito além do físico. É o olhar, é a forma como a dinâmica que você faz a sua passarela. É como você se mostra para as pessoas. É isso que é bonito, a sua segurança de ser quem você é. Então é isso que é avaliado na moda praia. Existe a moda elegância, que aí é um jeito mais elegante, dá um ar de seriedade, você de smoking, terno. Então aí cada um tem um jeito de se mostrar. Tem também a prova de entrevista, que é pela qual você conta também a sua história, você mostra ali por que você tá ali, por que você tem que ser o Mister Brasil. E aí, dentro dos seus ideais, dentro da forma como você se comunica, como você mostra para as pessoas quem você é que você vai ser avaliado. Hoje a gente está desconstruindo, e eu vejo essa desconstrução nos concursos de beleza. Olhar o Mister, o representante, além do físico. Né? A questão da gente fazer uma prática física, ela é, assim, indispensável na nossa vida, porque como eu comentei com você, Lucas, o corpo ele foi feito para estar em movimento. A estética, ela é consequência. O que a gente precisa hoje trabalhar é exatamente isso, essa necessidade de que a gente precisa se movimentar e criar músculo para a gente buscar longevidade e saúde. A questão da saúde, principalmente, né? Com certeza. Como profissional de educação física e personal trainer. Ou seja, você agora tá na vibe de ajudar as pessoas... Na vibe, olha só. Tá com uma carreira de ajudar as pessoas a ter uma... como que eu vou dizer? A ter uma qualidade de vida, né? Porque a gente ajudar sabe as pessoas a que caminhar. Às vezes a pessoa Isso. tem questões pessoais, tem problemas de saúde, ou mesmo são paradas e vão ter problema de saúde quando for idoso. Isso. Então é bom fazer alguma coisa, né? Isso já era também, já estava nos planos, fazer educação física e agora tá na academia trabalhando? Ou desenvolveu? Desenvolveu. Foi algo que assim, eu tava olhando, o que eu gosto de fazer. E aí, sempre gostei de esporte, aí por isso que eu escolhi a educação física. Mas, assim, desde criança eu sempre quis seguir a carreira artística. Uhum. Mas hoje, a educação física, ela me abraçou. Gosto muito também por esse lado de cuidar das pessoas. Mostrar um pouquinho do meu conhecimento com relação aos exercícios, realmente trazer essa reflexão das pessoas para além da estética e mostrar a necessidade que o nosso corpo ele tem para a gente estar na academia, né? Às vezes o pessoal fala, mas eu corro. Você corre, mas não, como é que eu vou falar? Não justifica a falta da musculação, porque a musculação a gente trabalha o fortalecimento das articulações e a criação de massa muscular. E
A corrida é um pouquinho mais de condicionamento físico, é resistência, e aí a gente não consegue construir aquilo que só constrói na musculação. Eu percebi em algumas postagens suas de uma atividade física voltado para o público trans. Fala um pouquinho sobre isso. Um abraço para Fátima Amorim, que é minha mãe. Ela falou um abraço, boa Fátima. tarde, Bernardo, você é lindo. Muito obrigado, dona a nossa Fátima. audiência. Obrigado, mãe. Um abraço a todos os demais que acompanham a gente. Muito obrigado pela audiência de todos do Instagram, do Facebook. Lembrando que a gente está gravando a nossa entrevista para pôr no YouTube. Então, na sequência, a gente coloca no YouTube também. Bernardo, então, direcionado a atividade física para trans. Isso, então. Infelizmente, não temos muitos artigos que falam um pouquinho dos nossos corpos. Então, baseado hoje em eu estudar um pouquinho mais, saber como é que o meu corpo funciona, eu gosto muito de estar proporcionando isso para outros meninos trans, ajudá-los a eles se verem mais no corpo deles e a dividir também o que eu passei com relação ao início da transição, o que eu fiz nos meus treinos que deu certo, dividir com eles, fazer um treino mais específico para a necessidade de cada um, que talvez fossem as minhas também. E a gente continuar evoluindo e fazer com que cada um se sinta bem consigo mesmo. É sobre isso. Tem então uma atividade, porque eu percebo algo voltado mais para essa atenção, tipo assim, como se você pegasse um pouco da sua história de vida e pudesse contribuir para a construção da vida dessas outras pessoas. É como se fosse um retorno para o universo. Eu captei a mensagem? Sim, Lucas, eu gosto muito de caminhar assim. Eu gosto muito de fazer aquilo que não é só bom para mim, mas é bom para o outro. Eu acho que é assim que a sociedade tem que caminhar, né? A gente não pode andar sem pensar no que a nossa atitude ela vai impactar na vida do outro, seja ela positiva ou negativa, e é isso que a gente precisa sempre estar refletindo. Então, se eu vim com essa condição ao mundo, por que eu não posso ajudar essas pessoas? E também, não viso também só pessoas trans, mas com o conhecimento que eu tenho e todo mundo tá disposto a vir falar comigo, eu quero ajudar, tanto no meu profissionalismo, mas também falar sobre a minha vida e motivar as pessoas a não desistirem e a conquistarem o que elas querem, como eu tenho conquistado. Agora uma pergunta pro profissional de educação física. Tem aquela coisa de que mulher não pode ser pedreiro porque não tem força, porque não aguenta. E homem não pode fazer certas coisas porque isso, que aquilo, que o homem tem mais massa muscular, que a mulher, aquela coisa toda, né? Isso a gente já ouviu várias vezes. Fato ou fake? Pô, é um pensamento ultrapassado, tá, gente? É fake. O que a gente precisa sempre pensar e nunca deixar de lado é a individualidade de cada um, tá? Existe talvez um treinamento que a gente direciona mais para um público feminino por causa de uma massa que gosta de trabalhar aquilo ali, mas sem também pensar em que pessoas são diferentes e buscam também outras coisas diferentes e tá tudo bem. A gente precisa de cada vez mais desconstruir isso e mostrar sempre além do estético. O que a gente está fazendo que tem benefício com a nossa saúde acima de qualquer coisa. E respeitar as diferenças. Esse vai ficar um bom corte. Depois a gente vai cortar no começo e no fim. Isso vai dar pra usar pra fazer nos stories aí da rede social. Bernardo, em 2025, Mr. Brasil CNB. O que é o Mr. Brasil, a competição? É um concurso de beleza nacional. E aí o CNB, ele é exatamente concurso nacional de beleza. Porque o que acontece? Existem várias marcas de concursos de beleza. Aí essa marca, essa franquia, ela se chama CNB. E aí é a que tem mais credibilidade também no nosso país. Ela trabalha também com 3 concursos internacionais. Então, na verdade, ela define o top 1, que é o Mr. Brasil, mas, na verdade, tem 3 representantes do Brasil que vai cada um para um lugar diferente do mundo. Então, é definido Mr. International, Mr. Supranational e Mr. World. Então são, na verdade, 3 que participam desse concurso, que tem a oportunidade de representar o nosso país fora do nosso país.
Que chique. E essa cara de bolado, é natural do modelo? Tem que treinar? Carão! Tem que fazer carão? Esse desfile foi... Pena que não dá pra dar zoom. Eu queria dar um zoom pra ver a cara de bolado. Esse desfile foi o desfile fashion, então também pediu um pouquinho mais de seriedade. Então você vai, faz o carão e depois você sai. Temos mais foto. Inclusive, essa eu acho que tá na sequência. Esse foi o look da prova de entrevista. Que é como você falou, que tem uma conversa. Fala isso, a conversa com os jurados. Isso, você fala sobre você. Aqui já tá mais tranquilo. E, se eu não me engano, tem a última foto aqui. Essa é a moda praia. Que aí você mostra mais simpatia, você sorri, você brinca com as suas poses, né? O que é bacana também tanto no de elegância, que é o de terno, e essa. É você sempre entender quais são os ângulos que te favorecem. Isso faz muita diferença. Então, o meu rosto de um lado esquerdo fica mais bonito ao olhar de quem tá na minha frente. Esses detalhes, eles fazem muita diferença. Então, ali, eu fiz a minha pose de frente, aí depois eu faço 2 viradas para as pessoas mostrarem também que eu tenho segurança para mostrar todos os meus ângulos para os jurados. Que bacana. Teve que fazer curso para poder... alguma coisa para poder andar na passarela? Como é que é isso? Existe aulas de passarela, né? Porque também são várias passarelas. Tem passarela em T, passarela em L, passarela em U. Então a gente tem que saber como caminhar nelas. E aí eu tenho um amigo que ele é missólogo. E aí ele me dava aula online para eu também aprender o tempo de caminhada, o tempo de parada. A gente também decidir quais poses seriam as melhores, me favoreciam ali no momento, com as roupas e bastante coisa. Vocês acham que é só caminhar? Cansativo. Bernardo, a gente está quase chegando para o nosso finalzinho. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso podcast, na Rádio Itatiaia FM, deixar sempre de portas abertas, toda vez que você tiver alguma mensagem, alguma informação, alguma curiosidade, algum tema sobre saúde, sobre, enfim, sobre sociedade, educação, é só mandar pra gente, você já tem os nossos contatos, realmente a gente está à disposição. Antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma frase, alguma coisa que você acha que é legal aproveitar a oportunidade para estar falando para quem acompanha a gente. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o assunto, a gente até usou a palavra aqui nos bastidores, quando a gente estava se preparando. São tabus, são curiosidades, as pessoas não sabem para quem perguntar, as pessoas ficam receosas. Inclusive é muito boa a oportunidade, como a gente falou, de estar conversando, né, para as pessoas entenderem, conversarem, entender um pouco mais. Poder conversar um pouco mais e derrubar tantas questões que a gente tem pela frente. Enfim, fica à vontade. Lembrando que a sua câmera é essa, você pode falar direto para quem estiver com a gente. Fica à vontade. Deixa comigo. Então, mais uma vez, muito obrigado para quem está nos assistindo. É extremamente importante que cada vez mais a gente fale sobre essas informações, até porque elas são muito mais comuns do que a gente pensa, né? A gente está falando no interior, mas em outros lugares a gente já consegue falar disso de uma maneira muito mais natural, muito mais fluida. E é a gente fortalecer cada vez mais esses ambientes seguros, que é falar sobre nós, ser quem somos, porque não há problema ser quem somos. Eu acredito que toda essa comunidade LGBTQIAPN+, nós queremos cada vez mais dignidade para a construção da nossa família, nós queremos mais oportunidades de trabalho, como qualquer outro ser humano. Então, a importância disso daqui, de eu estar aqui, muito obrigado, Lucas, e que cada vez mais tragam pessoas diferentes, porque essa é a história do Bernardo, tem muitas outras histórias ótimas para se ouvir, muitas experiências para dividir, porque cada vida é única, e cada vida ela ensina pontos diferentes para a gente cada vez mais caminhar melhor enquanto sociedade. Eu hoje sou personal trainer. Para quem quiser melhorar a sua saúde, pode me contatar, entrar em contato pelas redes sociais. E hoje eu estou muito engajado em cada vez mais falar exatamente essa minha história, essa minha trajetória, dividir as minhas conquistas com vocês. Pode ser pela rádio, pode ser por meios de outras comunicações, como universidades, centros públicos, e gostaria muito de estar dividindo e cada vez mais motivando
não só a nossa sociedade a ser uma sociedade melhor, mas a gente não perder as esperanças de um mundo melhor. A construção de um mundo melhor, ele se deve a partir da mudança de nós mesmos. Eu não posso mudar a forma como você pensa, mas eu posso mudar a forma como eu penso e como eu me comporto e como eu reajo ao que o universo faz, né? Acontece. Então, muito obrigado mais uma vez, Lucas. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu gostei muito de estar aqui. E é sobre isso. Qualquer coisa eu me deixo à disposição para ter mais conversas e ter mais debates. Agora tem a hora do merchan, sua rede social, para quem quiser, às vezes, uma consultoria aí do personal trainer, fica à vontade, pode divulgar. O meu Instagram é @lifebernardo_rabelo, ele tá verificado, tá? E vou adorar ter você como mais um seguidor lá. Eu falo bastante, divido bastante os meus dias, eu converso, né? Tenho brincadeiras com a minha esposa, para mostrar realmente a realidade do Bernardo. Eu sou como qualquer outra pessoa, Lucas, como você, enfim, gosto muito de mostrar não só coisas boas, mas mostrar o Bernardo nas dificuldades, na construção de pensamentos, porque é sobre isso. A vida ela não é um arco-íris. Na verdade, é a gente sempre buscar lidar com todas as situações da nossa vida da melhor forma. E como que a gente constrói isso? Então, eu gosto muito de estar dividindo isso. Nós que agradecemos, Bernardo, mais uma vez, e que as pessoas possam ter sempre mais amor, como a família do Bernardo educou esse rapaz, agora aí com um profissional, modelo, enfim, que outras famílias mais possam sempre cuidar com carinho de seus filhos, acolher todos eles, né? É tão bom ter uma família. Quando ele fala, ele brilha os olhinhos, então você percebe que realmente tem muito amor. Um abraço para toda a família do Bernardo. O apoio, galera, é realmente muito importante. Lembrando que, infelizmente, muita da comunidade não tem esse apoio. E cada vez mais é difícil você não ter apoio, conquistar. Vamos colocar aí o básico que a gente quer, família e trabalho. Então, se isso não foi dado antigamente, que a gente possa ter a capacidade de construir isso hoje, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Então, que a gente entenda e aceite as diferenças e a gente se apoie e nos enxergue, se a gente se enxergue mais como semelhantes, ao invés de diferentes. Porque, no final, nós queremos as mesmas coisas. A gente só quer caminhar melhor. Boa sorte na trajetória profissional, tanto na de personal trainer como de modelo. Até a próxima, Bernardo. Eu ganhei o Mr. Sou, não sei o que lá, fica à vontade. Até a próxima. Amigo Obrigado. ouvinte, a todos um grande abraço. Fiquem com Deus. E você que acompanha a gente pela Rádio Itatiaia FM, acessa a rede social para você ver, conhecer o Bernardo pessoalmente, ver, ouvir de novo essa entrevista. Manda para os amigos. A todos até a próxima. Continue acompanhando a nossa programação. Amanhã a gente tem o programa ao seu lado. E também nós temos o entrevista com a Isa Vitória às 18 horas nessa quinta-feira, cantora aqui, moradora da nossa cidade. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau. Valeu, Bernardo. Valeu. Tchau, tchau.